O Evangelho é poderoso para transformar o mais vil pecador em um cidadão de bem, em alguém que pode fazer parte do reino de Deus, da Igreja de Cristo, da família de Deus aqui na terra. Temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que aparentemente não dava para ser um cristão verdadeiro, porém a palavra de Deus entrando na sua vida, no seu coração, o transformou completamente. Assim sendo, se cumpre a palavra do Senhor que fala a respeito do novo nascimento, da transformação de vida, da regeneração espiritual. Basta o ser humano se entregar totalmente aos cuidados de Cristo Jesus e o Espírito Santo faz a obra completa na sua vida. Quero meditar com você em um texto que nós encontramos na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 20 ao 24, onde está escrito: Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo Jesus, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Em textos anteriores, verifica-se que o apóstolo Paulo falava a respeito do seu testemunho, de como antes de ter o encontro com Cristo Jesus, ele perseguia a igreja do Deus vivo. No entanto, o seu encontro com Cristo Jesus foi um divisor de águas para que ele mudasse de direção na sua vida, passando a partir de então a ser um servo do Senhor Jesus, estando inteiramente a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Qualquer um que tenha verdadeiramente este encontro com o Senhor Jesus pode ser mudado em uma nova criatura, porque a fé que nós exercemos no nome poderoso de Cristo Jesus e em tudo aquilo que o Evangelho anuncia e fala a respeito da nova aliança de Deus com a Igreja de Cristo, esta fé nos dá as condições espirituais para que venhamos a desfrutar efetivamente da regeneração espiritual. Lá no princípio, quando Deus criou o homem, o criou
conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, com qualidades inerentes ao seu Criador. O pecado, a iniquidade, a transgressão, não só de Adão e Eva, mas de toda a humanidade, manchou essa essência, a centelha de luz que havia no ser humano quanto ao Criador de todas as coisas. No entanto, mediante a nova proposta de Deus com a nova aliança, o ser humano retorna aos braços do Pai Celestial e passa a ser, de fato, alguém que tem as características do seu Criador. Ora, acerca do que vos escrevi, eis que diante de Deus testifico que não minto. De princípio, realmente, alguns tiveram dúvidas quanto à transformação de vida que aconteceu com Saulo de Tarso, que passou a ser mais conhecido a partir de então como Paulo, o apóstolo de Cristo, enviado aos gentios para anunciar as boas novas do Evangelho, principalmente onde o Senhor Jesus ainda não era conhecido, e assim ele fazia, cumprindo a sua missão com muita dedicação. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Depois que ele teve o seu encontro com o Senhor Jesus, passou um período se preparando, não é, para realmente exercer o seu ministério com muita efetividade, com muita dedicação, zelo e amor no seu coração pelas coisas de Deus. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo Jesus, razão porque ele preferiu, em vez de exercer o seu ministério em Jerusalém, na Judéia, em Israel, o Espírito Santo estava impulsionando a se dirigir aos campos missionários para levar o conhecimento de Cristo a outras nações. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já vos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Quando os sacerdotes deram carta branca ao apóstolo Paulo para ele perseguir o caminho, perseguir os cristãos, realmente ele tinha uma grande equipe a seu serviço que investia pesado contra os cristãos verdadeiros, tentando defender o tradicional judaísmo, combatendo com muita força a nova religião fundada por Cristo, o verdadeiro cristianismo, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Agora, aqueles que ficavam sabendo de que o perseguidor agora defendia o caminho do Evangelho, o reino de Deus, defendia com todas as suas forças o nome de Cristo Jesus, o reino de Cristo Jesus, o domínio de Cristo Jesus sobre a vida das pessoas. Então glorificavam a Deus, ficavam felizes, satisfeitos por saber que Deus tinha transformado Saulo em um novo homem, Paulo, para ser um ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Por gentileza, transmite ou compartilha esta mensagem. Vamos juntos semear a poderosa palavra do nosso Deus.